Olá! Bem, hoje vamos pegar num material interessante de Edson Zogby, de 2019. Chama-se Filtros. E a ideia base é forte, não é? Diz que neste mundo cheio de informação, de opções, saber filtrar é chave. Mas não é só filtrar o ruído assim passivamente. O argumento parece ser mais fundo, que temos de desenvolver filtros conscientes, estruturados, quase como uma nova competência, percebes? Para lidar com tudo isto. Aprender, decidir, criar e até sugere o texto para viver melhor. Exatamente. O ponto de partida é mesmo essa sensação que todos temos, acho eu, de estarmos sobrecarregados. Aquela ideia antiga, quase mítica, de querer saber tudo, tipo armas trismegistro. Bem, isso hoje é impossível. E se calhar, como diria o Galeano, nem era bom. Perderíamos-nos completamente. Por isso, o foco do material é mais prático. Como é que podemos usar filtros de forma ativa e intencional? Como ferramentas mesmo. Certo. Então, o que vamos tentar perceber hoje é como é que esta ideia de filtros se aplica nas várias áreas da vida, segundo o texto, claro. Não é só admitir que filtramos, mas como fazer isso melhor. Ok, vamos lá. A primeira área que o texto aborda é o ensino, e a crítica não é nada meiga. Não é bastante direta. O material argumenta que os currículos gigantescos, aquela abordagem de um tamanho serve a todos, pronto, já não funciona. Não está adaptada à realidade. E dá um exemplo. Provocador. Diz assim: se um aluno se interessa a sério por 20% do que lhe dão e outro por 30%, Ok? então os outros 80% ou 70% são, e a palavra é mesmo esta, lixo informacional. É tempo, é energia, gastos em coisas que não ficam, que não interessam de verdade, que não se transformam em saber útil. Percebo a lógica, sim, mas espera. Há sempre o argumento de que essa base alargada, mesmo que chateie agora, é preciso para construir conhecimento, para as etapas seguintes, não é? Faculdades, emprego. Como é que o texto responde a isso? Pois o texto diz que essa própria necessidade é um sintoma do problema. É um sinal de que o sistema está desfasado. Argumenta que o ensino continua preso a modelos e interesses antigos, económicos, sociais, pensados para outro mundo, em vez de preparar as pessoas para a agilidade, para a complexidade que temos hoje. A crítica é: ensina-se a passar em exames, não a pensar ou a adaptar-se. E qual seria a alternativa proposta? Passa por onde? Por uma abordagem nova, muito mais centrada na vocação, nos interesses de cada aluno, e aí os filtros seriam fundamentais. O texto até fala da forma como as crianças pequenas filtram naturalmente, não é? Focam a curiosidade. E aponta para o potencial da inteligência artificial para criar percursos mesmo à medida, conteúdos personalizados. Quase um tutor virtual para cada um. Isso soa ambicioso. Que tipo de mudança seria preciso para chegar aí? O texto não tem meias palavras. Usa a expressão tsunami pedagógico. Uau! A ideia é que não chegam a ramentos. Seria preciso uma revolução mesmo, uma reestruturação a fundo, para que o ensino nos prepare a sério para este mundo complexo e sempre a mudar. É uma visão radical, sim. Faz sentido. E liga diretamente com outra questão, hum, a informação em geral. Se a escola não nos prepara bem, como é que lidamos com o dilúvio cá fora? O texto diz que esta necessidade de filtros não é de agora, mas que agora é crítica. Sem dúvida. O autor até admite que ele próprio, como todos nós, se perde. Perde tempo com lixo informacional, mesmo em áreas que lhe interessam. Aquela dificuldade de separar o trigo do joio é constante. E embora se diga que os mais novos talvez já naveguem melhor nisto, o problema está a piorar. Não é só mais informação, é mais complexidade. Complexidade, como assim? O texto fala em 4 dimensões. O que é isso? Sim, é uma ideia interessante. Sugere que saímos de um pensamento mais linear, causa e efeito, tipo A leva a B. E seriam talvez 2 dimensões. E agora precisamos de um pensamento complexo, que olhe para muitas ligações ao mesmo tempo e para como as coisas mudam no tempo.
tudo junto. Se calhar é isso que ele quer dizer com 4 dimensões. É lidar com sistemas, com coisas que se influenciam umas às outras, não só com factos soltos. E há um alerta sobre a inteligência artificial aqui, não é? Aquela ideia de sermos engolidos por ela se não tivermos os nossos próprios filtros bem desenvolvidos. Correto. A preocupação que o texto levanta é essa. Pode haver uma desconexão. A IA consegue processar essa complexidade toda, essas várias dimensões, de formas que nós, se não tivermos filtros bons, podemos achar só complicadas ou nem perceber, quando na verdade podem ser análises muito mais ricas e eficazes. O risco é esse, não conseguirmos usar bem a IA ou dialogar com ela porque não conseguimos filtrar e perceber a informação que ela produz. Então, o objetivo dos filtros seria receber e passar informação limpa ou objetiva, útil. É isso que o texto diz. Seja entre nós, pessoas, ou com as máquinas. Exatamente. O texto descreve isto como um desafio grande. Exige que desenvolvamos sinapses mais complexas, uma forma de pensar diferente. Reconhece que não é fácil, mas volta a apontar para a escola. A esperança de que o ensino renovado nos dê essas ferramentas. Até usa a expressão com alguma graça, estou fazendo figas agora. E essa dificuldade em filtrar informação, claro, tem impacto direto noutra área-chave. Tomar decisões. Como é que se decide bem no meio disto tudo? Gosto da analogia do surfista que o texto usa. É uma imagem forte, sim. A mesma onda, a complexidade pode ser um desafio giro para quem treinou, para quem tem as ferramentas, os filtros. Mas pode ser só caos, assustadora, para quem não está preparado. A forma como vemos e lidamos com a complexidade depende muito das nossas ferramentas internas, dos nossos filtros. E na prática, como é que os filtros ajudam nas decisões, para além da metáfora? O texto fala em acabar com o achismo. Sim, a ideia é essa. É que filtros bem pensados podem ajudar a substituir o palpite, a intuição pura, por análises mais objetivas. O texto até brinca um bocadinho, diz que era como automatizar certas ponderações, como se fosse um teste de escolha múltipla, com critérios claros. Mas a ideia vai mais longe. Como assim? Sugere que filtros bem estruturados podiam integrar conhecimento de especialistas, de áreas que nós não dominamos. Pensa em uma decisão complicada num negócio, ou médica, ou mesmo pessoal. Raramente temos todo o saber necessário, não é? E o texto compara isto a aplicar a metodologia Delphi, que junta opiniões de peritos para fazer previsões, mas aplicar isso agora, no presente, para juntar e pesar as várias perspectivas importantes numa só decisão. Isso é interessante. Pegar num método de consulta a peritos e quase que o automatizar com o filtro. Bem, mudando de assunto, para algo que parece mais pessoal. Os nossos gostos. Como é que os filtros entram aqui? Parece tão subjetivo. Pois, à primeira vista parece, mas o texto traz logo a variável tempo para a equação. Os nossos gostos não são fixos, pois não. Mudam. Mudam com as experiências, com as pessoas que conhecemos, com paixões, viagens, até com a idade. Basta olhar para nós há 5, 10, 20 anos. É quase outra pessoa. E adaptar-nos a novos gostos, ou até cultivar gostos mais, sei lá, sofisticados, isso implica processar informação nova. E fazê-lo com filtros, muitas vezes andar por isso. Mas o texto também deixa um aviso sobre ficarmos demasiado agarrados aos gostos que já temos, certo? Sim, e é um aviso sério sobre o risco de nos fecharmos num tema só porque é mais fácil, mais confortável. O texto usa palavras fortes. Bitulação. Bitulação. Sim, quer dizer, ficar com uma visão muito estreita, fechada. Fala em emborrecimento e até em obsolescência voluntária. A ideia é, neste mundo tudo ligado, que muda tão depressa, especializarmos é bom, claro, mas fecharmos-nos numa bolha de interesses, isso limita-nos. Limita a nossa relevância, a nossa capacidade de adaptação. E a consequência disso seria? O texto descreve como ficar cristalizado e melancólico. É como perder a ligação à dinâmica do mundo. Um mundo que é complexo e que não perdoa quem se isola ou quem resiste muito à mudança. Manter a mente aberta, usar filtros para explorar coisas novas, é visto como essencial para não ficarmos para trás. Agora, um tema onde o autor tem trabalho reconhecido, criatividade. Confesso que pensar em filtros na criatividade soa-me contraintuitivo. Criatividade não é liberdade, não ter limites. É uma reação normal, sim. E o texto reconhece essa aparente contradição, mas argumenta que o processo criativo, seja qual for o modelo, o brainstorming, os 6 chapéus, o que for, tem sempre 2 movimentos principais. O primeiro é de abertura.
É divergir, explorar, receber todo o tipo de informação, cruzar ideias sem julgar logo. Ok, a fase de gerar ideias. E o segundo movimento seria... O de fechar, convergir, afunilar. E é aqui que os filtros entram em força. Depois de termos muitas ideias, temos de escolher. Temos de priorizar, refinar. Essas escolhas são filtros. São esses filtros que transformam um monte de possibilidades em algo concreto, com valor. Seja um produto, um serviço, uma solução, uma obra de arte. Sem esta fase de filtrar, as ideias ficam só soltas, sem impacto. Mas se esses filtros são só as escolhas que fazemos naturalmente ao criar, qual é a novidade? O ponto-chave do texto é que podemos ir além desses filtros intuitivos. Podemos usar filtros adicionais, filtros estruturados, para aumentar a hipótese de sucesso do que criamos. E dá exemplos concretos, ferramentas de inovação que ajudam a ver se uma ideia é viável, a identificar riscos, a acelerar o desenvolvimento, até as metodologias de gestão de projetos, tipo PMBOK, Scrum, Agile, Design Thinking. O texto vê-as como sistemas de filtros sofisticados. Ajudam a focar recursos, a priorizar tarefas, a navegar a complexidade de fazer acontecer. Quer dizer que até um processo como a arte, que parece tão livre, podia beneficiar de filtros mais estruturados. O texto sugere que sim, um artista pode usar filtros, por exemplo, sobre que técnicas funcionam melhor para certos temas, ou informação sobre o que tem mais eco no mercado ou na crítica. Claro que a arte vive muito da transgressão, mas usar filtros de forma estratégica, fazer escolhas informadas, pode influenciar o reconhecimento, o impacto do trabalho. O texto até diz que se lermos biografias de artistas, muitas vezes encontramos essas escolhas estratégicas, conscientes ou não. Isto levanta uma questão importante, não é? Será que aplicar estes filtros de forma consciente pode mesmo otimizar processos que nós achamos mais intuitivos, como a criatividade, sem lhes tirar a alma? O texto parece dizer que sim, que é uma forma de canalizar melhor a energia, de lazer. A forma como lidamos com a complexidade quando estamos só a observar. Tipo turistas na praça, como diz. Sim, sim, aborda o ócio, o relaxamento, o desporto amador, ir ver uma peça de teatro, ouvir música, e lança a pergunta: mesmo aqui onde não se quer produzir nada, os filtros são úteis? A resposta que dá é sim. E porquê? Qual é a justificação? Para que é que precisamos de filtros para relaxar? O raciocínio é que o tempo de lazer tende a aumentar. Com a automação, os robôs a fazerem certas tarefas, vamos ter mais tempo livre. E se o tempo é o nosso bem mais valioso, o texto lembra aquela frase: o dinheiro compra tudo menos tempo. Então, usar filtros para organizar melhor esse tempo, para o enriquecer, torna-se valioso. Não é otimizar o descanso no sentido de o tornar produtivo, não é isso. É mais fazer escolhas conscientes para que o lazer seja mais satisfatório, mais alinhado connosco. Faz sentido. Evitar aquela sensação de tempo livre perdido ou preenchido com coisas que não nos dizem muito. O texto até vê aqui oportunidades de negócio. Precisamente, vê um potencial grande em criar ferramentas, serviços, plataformas que ajudem as pessoas a descobrir, a organizar, a aproveitar melhor as opções de lazer. Basicamente, filtros para o mercado do ócio. E chegamos à ligação talvez mais ousada. Filtros e felicidade. O próprio texto admite que aqui está a forçar um pouco a barra. Sim, e é importante ter essa noção. O texto não diz que usar filtros é igual a ser feliz. Isso seria uma simplificação enorme, não é? Então, qual é a ligação que propõe? A perspectiva é que os filtros são ferramentas. Ferramentas que nos ajudam a criar condições melhores para viver bem. Sobretudo num mundo que muda tão depressa. Num ambiente onde a experiência que acumulamos, o que aprendemos no passado, já não há um guia tão seguro como era por causa das mudanças na tecnologia, na demografia, na informação que é tão complexa. Precisamos de ferramentas novas para navegar. Ou seja, a sabedoria dos mais velhos, o conhecimento tácito, as lições da história, tudo isso é importante, mas já não chega. Que, perante a velocidade e a complexidade de hoje, o texto diz: o homem não para. Precisamos de mais. E os filtros aparecem como essas ferramentas extra, quase como próteses cognitivas, se quisermos. Ajudam-nos a adaptar, a fazer escolhas mais informadas, a sentirmos-nos menos perdidos, assoberbados. E, nesse sentido, podem contribuir, indiretamente, para o bem-estar, para uma sensação de maior controle, talvez de propósito. Então, se tentarmos resumir isto tudo, o que significa?
Parece que este material do Edson Zogby vê os filtros não só como algo passivo que seleciona, mas como competências ativas, estruturadas, que temos mesmo de cultivar. Para nos darmos bem nesta era da informação, da complexidade, vimos como isto se aplica no ensino, na informação, nas decisões, nos gostos que mudam, na criatividade e até no lazer e, indiretamente, na busca de uma vida mais satisfatória. Exato. A ideia que atravessa tudo é essa. Perante a avalanche de coisas e a complexidade a aumentar, desenvolver esta capacidade de filtrar conscientemente, de escolher onde pomos a atenção, que informação valorizamos, que caminhos seguimos, torna-se uma metacompetência. Uma competência essencial para aprender, decidir, criar, adaptarmos-nos. De forma mais eficaz e talvez, quem sabe, mais serena. E para deixar algo no ar, para pensarmos depois, que reflexão final podemos tirar disto? Bem, o foco do texto está muito na gestão da complexidade externa. Não é um mar de informação, as opções do mundo, as mudanças à nossa volta. Mas isto faz pensar numa coisa complementar. E o desenvolvimento de filtros internos. O texto toca nisto de lado, quando fala de decisões, de gostos, mas se calhar vale a pena pensar mais nisto. Como é que podemos cultivar filtros não só para processar o que vem de fora, mas também para gerir os nossos próprios preconceitos, os nossos pressupostos que nem sabemos que temos, as nossas reações emocionais, que este mundo complexo e rápido nos provoca, inevitavelmente. Como é que filtramos a nossa própria resposta a tudo isso? O texto não entra muito por aí, mas parece um passo seguinte natural e necessário, não acha? Fica a questão.